Boa noite. Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o poder, o mesmo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, de Elias e todos os santos profetas. O Deus que com o som da sua palavra e o poder da sua palavra criou todas as coisas, criou a mim e criou a você. Saiba de um algo: Deus não te criou para você andar como zumbi aqui na terra. Deus te criou para você exaltar o nome dele. Você não foi obra do acaso. Você não foi criado somente para servir de enfeite aqui na terra. Deus te criou com propósito, o mesmo propósito que Ele fez com os anjos, para o adorarem. Você é a coroa da criação de Deus. De todas as coisas lindas que Deus criou, Ele criou o homem. É por isso que depois de criar o homem, depois de criar toda a sua obra, Ele descansou em espírito. Esse descansar que a Bíblia fala, não é um descansar como homem. É que Deus regozijou quando viu que tudo que tinha criado era lindo, perfeito, bonito. Aí Ele se alegrou, sentou no seu trono e ficou admirando a sua criação. Até que um dia a serpente ou o diabo entrou no caminho do homem para tirar o livre acesso do homem até chegar a Deus, porque até naquele momento o homem tinha livre acesso a Deus. Até naquele momento o homem poderia conversar face a face com Deus, assim como Adão ao meio-dia ele conversava com o Senhor. Está no livro do Gênesis. Todo no virar do dia, ao meio-dia, ele conversava com o Criador. Até que a serpente entrou no caminho do homem e enganou o homem. Fez a separação do homem com Deus. Porque quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim fez. Só que o diabo roubou a imagem e a semelhança de Deus. Se você olhar hoje, olha para o homem hoje, você consegue enxergar a imagem e semelhança de Deus? Olha para o homem. Olha para o homem caído. Você consegue enxergar a imagem e semelhança de Deus? Será que a imagem e semelhança de Deus fuma maconha? Será que a imagem e semelhança de Deus bebe cachaça? Se prostitui? Olha para o homem. Agora, quando o homem nasce novamente, por isso que a promessa em Gênesis capítulo 3 era que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Nasceria Jesus. Por isso que, por intermédio do sangue dele, é que o homem tem novamente o acesso até Deus. Só que para chegar até Jesus Cristo, há um processo. Você tem que nascer da água, do Espírito, ser transformado em uma nova criatura. No Evangelho de João capítulo 3, verso 5, Jesus é bem claro: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Para poder você voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus, você tem que morrer a natureza carnal e pecaminosa. Aí você pode até me perguntar: mas como, irmão?
Se você nascer da água e do Espírito, você volta a ser como Adão no princípio. Verdade, aleluia. O homem espiritual. O apóstolo Paulo é bem claro, o homem espiritual, em 1 Coríntios, ele diz, o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O homem carnal vive de acordo com os desejos do seu coração. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 8 em diante, o apóstolo Paulo está falando sobre o homem carnal e o homem espiritual. Ele diz, aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Por que não podem agradar a Deus? Porque está vivendo de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu imagino. Você é um homem carnal. O homem espiritual, ele discerne tudo pelo Espírito. É por isso que se você perguntar algo para o homem espiritual, ele vai nas Escrituras, porque o Espírito conduz ele em toda a verdade. Mas se você vê em um homem carnal, ele diz, eu não penso desse jeito, eu não acho dessa forma, porque anda de acordo com os desejos do seu coração, não anda de acordo com o Espírito, porque quem anda de acordo com o Espírito é guiado em toda a verdade. Verdade, aleluia, Jesus. Louvado teu santo nome, Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse que é necessário nascer de novo. Como que pode nascer novamente? Um homem que era um doutor da lei, ele estudava todas as leis de Moisés. Aí ele estudava os 613 preceitos, mandamentos da lei de Moisés, da Torá, mais os livros dos profetas. E ele não compreendeu o que Jesus estava falando. Ele era um doutor, um professor, que ensinava nas sinagogas judaicas. E ele não compreendeu o que Jesus estava falando. Quantas pessoas não entendem as Escrituras? Você prega, mas entra no ouvido e sai no outro. Sabe por quê? Porque as pessoas vivem de acordo com o desejo do seu coração. Não querem aprender do Espírito Santo. Não querem aprender da fonte inesgotável da vida eterna. Você sabia que existia uma promessa desde lá da lei de Moisés? No livro de Joel estava escrita essa promessa, que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne que cresce nele o Espírito Santo. Ou será que você mesmo sabe o que significa Espírito Santo? Ou você acha que o Espírito Santo é aquilo que nas sinagogas, nos templos, eles dizem que é uma pombinha? Não, meu amigo. O Espírito Santo é a forma corpórea de Deus no homem. Quando João Batista estava batizando Jesus Cristo, ele viu o Espírito descer sobre Jesus. Ele viu, e ele diz, eis que eu vi o Espírito descer sobre ele. E a voz dizia, este é meu filho amado, a quem a minha alma me compraz. O Espírito Santo é a forma de Deus e o Pai no homem. É por isso, meu amigo, que enquanto você abrir a tua boca e dizer que você está indo para a casa de Deus, você nunca verá a forma espiritual de Deus. Você sabia que é uma blasfêmia falar que vai para a casa de Deus? Ninguém vai para a casa de Deus, meu amigo. A casa de Deus é o céu. Será que você não sabe? Isaías capítulo 66 é bem claro. O céu é a minha casa, a terra é o estado dos meus pés. Que casa vocês edificariam para mim? Sabe qual é a verdadeira casa do Espírito Santo aqui na terra? De Deus? É você. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo diz que você, eu que somos o templo do Espírito Santo. Não é um templo de tijolo, meu amigo. Se um pastor falar para você que a casa de tijolo, aquele templo construído de tijolo, é a casa de Deus, fala para ele, o Senhor te repreenda. Porque não é.
Quem está falando na boca dele é o espírito do anticristo, é o espírito de Satanás, porque lá não é a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 6: mas Cristo como Filho, pela sua casa, a qual casa somos nós. Nunca foi um templo, Deus nunca habitou em templo. A promessa era que os ouvidos do Senhor estariam atentos às orações que fizesse no templo de Israel, mas era a promessa para o povo de Israel. A promessa para o gentio é esta: que todos seriam ensinados pelo Espírito Santo. Só que infelizmente, você sabia que todas as epístolas do apóstolo Paulo, o que mais ele exortou a igreja, que nos últimos dias entraria homens cruéis no meio da igreja, que não poupariam o rebanho, atrairia discípulo após si. Atos capítulo 20, verso 28, 29, 30 e 31. O apóstolo Paulo foi bem claro que ele temia que depois da partida dele, depois que ele subisse, depois que ele fosse sepultado, entraria homens cruéis no meio da igreja. E a igreja que ele estava falando não era um templo de tijolo, era entre os santificados em Cristo. E se você olhar nos dias de hoje, o que fizeram com o evangelho, dá tristeza na alma. O evangelho de Jesus Cristo, você nunca precisava pagar, hoje tem que pagar. Verdade. Até a aliança que Deus fez com Israel, o dízimo, trouxeram para a igreja nos dias de hoje. Você sabia que o dízimo era uma aliança de Deus com Israel? Não tem nada a ver com a igreja. Paulo não pregou dízimo, Pedro não pregou dízimo, porque não era para ser pregado para a igreja, porque era uma ordenança para a tribo de Levi. Hoje trouxeram todo tipo de coisa e lançaram sobre a igreja. É voto, campanha, envelope. Só que eu faço uma pergunta para você: me mostra nas escrituras aonde que Paulo entregou voto, aonde que Paulo fez campanha, aonde que o apóstolo Paulo, apóstolo do gentio, cobrou dízimo da igreja da Macedônia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Éfeso, de Corinto, de Filipe. Aonde que Paulo? Mostra para mim. Eu desafio, pastor, padre, seja quem for, traz para mim as escrituras no Novo Testamento e me mostra aonde que os apóstolos pregaram dízimo, campanha, voto, envelope, deram objeto para as pessoas levar para casa. Aonde que o apóstolo Paulo mandou sacrificar? Sacrificar teu carro, sacrificar tua casa, aonde? Aonde? Aonde, pastor, está esta passagem? Que o apóstolo Paulo mandou sacrificar carro, sacrificar casa, vender o teu carro para deixar no altar desses templos maçônicos. Aonde? Aonde que o apóstolo Paulo mandou fazer isso? Aonde que o apóstolo Paulo mandou construir um templo, colocar placa e colocar o povo lá como preso? Aonde? Você sabia que no livro de Jeremias capítulo 5, Deus chamava as casas de Israel, as sinagogas, de gaiolas? Você sabia disso? Deus estava comparando os templos de Israel como gaiolas. Sabe por quê? Porque o povo estava aprisionando, os sacerdotes estavam aprisionando as pessoas, ensinando doutrinas e preceitos deles mesmos. É tanto que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 15, ele exortou aquele povo. Jesus exortou aquele povo, e ele usou a mesma passagem de Isaías 29, 13. Quando ele chegou diante de Israel, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19 diante. Olha que não é de fala, não é de fazer, irmão, viu? Te repreendo. Pois é. Senhor te repreende. Senhor
Repreende. Você quer ver Jesus te repreender, irmão? Senhor Jesus te repreende. Repreende. Você vai ser... Senhor Jesus te repreende. Ele chegou no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. Apocalipse 2 lá, você vê. 13. A chave da morte do inferno. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então vai, você vê. E ele repreendeu aqueles fariseus Graça aí. que estavam vendendo e comprando dentro do templo. E o Senhor repreendeu aqueles sacerdotes. Ele disse: a casa do meu pai não é casa de comércio. A casa do meu pai não é casa de comércio. E ele repreendeu aqueles fariseus que estavam fazendo do templo comércio. Estavam fazendo do templo negócio. Se você comparar os dias de hoje, não está semelhante aos dias que Jesus pisou no templo. Quando Jesus chegou no templo, ele viu. Você imagina que Jesus chegasse no dia de hoje, dentro dessas sinagogas, e ele achasse as pessoas entregando envelope, entregando votinhos, pedindo dinheiro para as pessoas sacrificarem, para receberem bênçãos materiais, sendo que ele no capítulo 3, 6 e versículo 19 de Mateus, ele disse: não ajuntei tesouro na terra. Será que Jesus não repreenderia esses líderes religiosos? Quando ele chegou no templo judeu, ele viu as pessoas vendendo pombas, bois, ovelhas, ele repreendeu. Hoje, você chega dentro desses templos, é comércio, é cantina, é hot dog, é rifa, é bingo. Eles fazem uma festa dentro dos templos, e eles ainda abrem a boca e dizem que lá é a casa de Deus. Verdade, Se aleluia. lá é a casa de Deus, então por que fazem comércio? A vida, Senhor. Por que vendem a palavra? Por que o pastor cobra 5 mil para pregar o evangelho? Por que um cantor cobra milhões e milhões para louvar em nome do Senhor? Não é para Deus? Por que cobra? No livro de Mateus, capítulo 10, verso 8, Jesus disse: recebeste de graça, dai de graça. Se recebeu de graça, por que está cobrando? Se recebeu o dom de louvar de graça, por que está cobrando para louvar? Se recebeu o dom para ministrar a palavra, por que está cobrando para ministrar a palavra? Sabe por quê? Porque é o espírito de Satanás sobre a terra, agindo sobre o homem. São verdadeiros Judas. Judas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Hoje estão traindo Jesus por dízimos, por campanhas, por votos, por dinheiro, por tudo. São verdadeiros Balaões da vida. Você sabia que Balaão era um profeta que se vendeu para Balaque? Ele era um profeta, só que ele recebeu uma grande quantia do rei Balaque, rei de Moás, de Amós, para lançar tropeço sobre o povo de Israel. Quantos tropeços estão lançando hoje sobre a igreja? Eu pergunto para você: quantos tropeços têm sido lançados sobre a igreja? Você tem que frequentar um templo, você tem que dar dízimo, você tem que fazer voto, você tem que fazer campanha. Hoje faz campanha para ser liberto. Uma blasfêmia. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 e 31: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então para que pagar voto? Para que fazer campanha para ser liberto? Então Jesus é um mentiroso? Estão fazendo Jesus de mentiroso, porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não mandou fazer campanha para ser liberto. Jesus não mandou pegar um voto para ser liberto. Quer libertar o teu filho, minha mãe? Você quer libertar seu filho? Ora, jejua, lê a palavra, se santifique, se consagre. Deus, aleluia. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 36: buscar em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você buscar a sua salvação, se você buscar o reino do céu, seu filho será liberto.
Quer que o seu marido venha aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Busque a salvação, busque o reino do céu. Você não precisa pagar, é de graça. Jesus não cobrou de ninguém, é de graça. Me mostra uma passagem que Jesus pregava e depois cobrava. Mostra uma passagem que Jesus curava e cobrava de alguém a cura. Só que hoje cobram. Para receber a cura, tem que fazer sacrifício, tem que fazer campanha. E toda campanha tem dinheiro, todo voto tem dinheiro. Venderam. Estão vendendo o evangelho a troco de dinheiro. O evangelho que custou preço de sangue. Jesus não morreu numa cruz para eu e você ficar pagando para ouvir a palavra. Jesus não morreu numa cruz para você estar pagando por milagre. O milagre é de graça, basta crer. A promessa é esta: aquele que crê será salvo. Jesus não disse aquele que crê, paga voto, paga dízimo, será salvo. Ao contrário, ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Verdade, aleluia. Não precisa acrescentar mais nada na salvação. A salvação já foi dada na cruz, já foi entregue por Jesus Cristo. Basta crer, somente crer. Romanos capítulo 10 fala: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Salvador e no teu coração tu crê, serás salvo. Verdade, Você não aleluia. precisa pagar, fazer campanha, não precisa fazer voto, não precisa dar dízimo, não precisa frequentar um templo. Você já foi salvo, você já foi comprado. Basta somente crer, somente crer. É só confessar o nome dele, é só ficar na palavra dele. E a palavra dele, a palavra que foi deixada para a igreja por intermédio de Paulo, porque muitas pessoas não interpretam as escrituras corretamente. Meu amigo, a igreja foi fundada depois da morte e ressurreição de Cristo. A igreja não foi fundada na lei de Moisés, a igreja não foi fundada nos fundamentos dos profetas, a igreja foi fundada nos fundamentos dos apóstolos. Filipenses 2:20, 2:19, lá fala que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a igreja é pregada a graça, e na graça não tem dízimo, na graça não tem campanha, na graça não tem essa ordenança de frequentar um templo. Ao contrário, na graça você tem que ser transformado no templo. Verdade, Deus, aleluia. Vamos voltar ao primeiro amor, ao evangelho de Cristo verdadeiro. Vamos parar de estar ouvindo homens. Vamos seguir as escrituras da forma que ela tem que ser pregada. Eis que o Senhor está vindo das nuvens do céu. Ele vem para buscar o povo escolhido. Ele não vem para buscar frequentantes de templo. Verdade, Jesus não vem aleluia. buscar frequentantes de templo. Ele vem buscar o verdadeiro crente, adorador, que adora ele espírito em verdade. Só é adorador dentro de um templo, só adora Jesus 2 vezes por semana. Não. Leia Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo diz que você tem que cultuar Cristo 24 horas. Ele diz no livro de Romanos capítulo 12: rogo-vos, irmão, pela compaixão do Espírito Santo, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso que é culto a Deus, é você apresentar o teu corpo em santidade. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. É isso que é apresentar a Deus o culto santo. É isso que é apresentar a Deus. Não é ficar dentro de um templo 2 horas pulando, gritando, ouvindo muitas vezes 20 minutos da palavra. Aí eles pregam os 20 minutos e ainda prega a bênção. Vem aqui para receber o teu carro, vem aqui para receber a tua casa. Mas aonde Jesus entregou carro? Aonde que Jesus entregou casa? Me mostra. Mostra para mim a passagem que Jesus entregou um carro para alguém.
A passagem que Jesus entregou a casa, você não vai achar. Não tem. Não existe essa passagem. Jesus não veio satisfazer a nossa vontade aqui na terra. Ele veio satisfazer a vontade do Pai que está no céu. Por isso que fizeram do Evangelho comércio, negócio. Mas nos últimos dias, o Senhor tem levantado verdadeiros atalaias aqui na terra para trazer de volta o Evangelho da graça. O Evangelho genuíno, o Evangelho que restaura, o Evangelho que remove toda pedra de tropeço. Porque infelizmente tem muitos Balaões no meio da igreja, tem muitos Judas no meio da igreja, vendendo a palavra do Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Basta crer. Jesus não quer outra coisa a não ser que você creia. Creia e confesse Ele como o único, suficiente Salvador da tua alma. Pronto. Este é o verdadeiro Evangelho. Não precisa fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Volta-te. Arrependa-te das tuas obras. Volta ao teu primeiro amor. Volta. Jesus quer uma igreja que ore, uma igreja que jejue, uma igreja que se consagre. E a igreja não é templo, são pessoas. O propósito de Deus é salvar almas e não templos. Jesus, Ele conta com a tua alma. Ele comprou a tua alma. A tua alma foi comprada com sangue precioso. A tua alma é caríssima. Ele quer a tua alma. Ele quer que você retorne para a glória onde estava Adão. Ele quer que você volte ao jardim. Entenda de uma vez por todas. Deus, o Criador, quer que você retorne até o jardim. O diabo nos separou de Deus, mas Jesus Cristo veio aqui para que nós retornássemos até o Pai. Ele quer que nós retornamos até o Pai. Ele diz: eis que desde a fundação do mundo já estava construída a Nova Jerusalém. Quando João, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele teve a visão da Nova Jerusalém. Esta Nova Jerusalém, ela descerá do céu, preparada para os seus habitantes. Sabe quem é esses habitantes que Deus está esperando? É você. Ele quer que você volte para o jardim. Ele quer que você volte para a Nova Jerusalém. Ele quer te receber. Ele vai te receber de braços abertos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, em Lucas capítulo 21, em Mateus capítulo 23, a entrada triunfal, quando Jesus entrou, Jesus chegou sobre Jerusalém e as pessoas receberam Ele da mesma forma. Ele vai te receber. Os anjos estarão de braços abertos para te receber. Eles vão te abraçar e vão dizer: vinde bendito do meu Pai, e receber por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. A Nova Jerusalém já está preparada. Mas quem será digno de entrar por ela? Quem está preparado para subir? Quem está preparado para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu? Ele está voltando com poder e grande glória. E dá onde o espiritismo é isso? Não é? Então você... Lucas capítulo 21. Mas quem diz?
Pra você que é mal. Lucas capítulo 21. Dois por dia não é mal. Tá. Então, o seu é o certo. Então, ficar aqui na esquina, pregando, é o correto. Cada um tem um propósito. É o propósito. É propósito. Eu vim aqui e te fiz uma pergunta. Qual o propósito? Qual o propósito? Lucas capítulo 21, verso 13. E vos acontecerá isso para testemunho. Propõe, pois, aos vossos corações a primordiar, como a vez de responder, porque eu vos darei a boca, a sabedoria, não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Até, pois, pais, irmãos e parentes, amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não acontecerá, não perecerá o único fio da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. E os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. E aos que estiverem no campo, não entrem nela, porque é dias de vingança, são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e das que estiverem naqueles dias amamentando, porque haverá grande aperto na terra, irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completem. Nesta passagem, ela se cumpriu no ano 70, quando o rei Tito, o imperador Tito, entrou em Jerusalém e matou quase todos os judeus. Só que nesta passagem, Jesus disse, até que se cumpra o tempo dos gentios. Você sabe o que é o tempo do gentio? É o tempo da graça. Quando acabar o tempo do gentio, o tempo da graça, não haverá mais outra oportunidade. Não haverá mais. É por isso que o tempo de se arrepender é hoje. É agora. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, no dia que se chama hoje, não endureçam vossos corações, assim como fizeram o povo no deserto. O dia é hoje, a hora é essa. Porque se a qualquer momento acabar para você, acabou-se o tempo do gentio. O tempo do gentio é o